Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a proporcionalidade. A proporcionalidade, ela trata da possibilidade de relacionar grandezas por meio de uma proporção. Quer dizer, numa proporção nós temos uma igualdade de duas razões que normalmente tratam de duas grandezas diferentes. Essas grandezas, elas podem se relacionar de forma direta ou inversa, quer dizer, duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Dentro de proporcionalidade, nós vamos falar especificamente sobre a regra de 3. A regra de 3 é uma regra que foi estabelecida onde dentro de uma proporção nós conhecemos 3 números, por isso regra de 3, e um número é desconhecido. A regra de 3 ela pode ser simples, quando a gente trata de apenas duas grandezas, ou ela pode ser composta, quando a gente trabalha com mais do que duas grandezas. Lembrando que tanto a regra de 3 simples como a composta pode lidar com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No caso da regra de 3 composta, pode haver os dois casos numa mesma situação. Bom, agora eu vou dar um exemplo para vocês de regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente proporcionais, e depois um outro exemplo envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, imagina que uma loja, ela venda 30 metros de um determinado tecido e por esses 30 metros ela cobre R$45. Numa outra compra, ao invés de vender 30 metros, a loja optou por vender 90 metros de tecido. Então, qual é o valor, se o valor é proporcional à quantidade de tecido que é vendida, qual é o valor que essa loja vai receber pelo pagamento desses 90 metros de tecido? Então, na matemática, quando a gente desconhece um valor, a gente usa uma incógnita para representar. Na grande maioria das vezes o x, mas não é uma obrigatoriedade, né? Desde que seja uma incógnita. Então, por exemplo, aqui agora nós temos as nossas duas grandezas. Uma grandeza são os metros, né, a quantidade de tecido vendida, e a outra grandeza é o dinheiro, os reais, né? Então, por exemplo, os metros aqui, eles formam uma razão. Uma razão, lembrando, nada mais é do que uma divisão de dois valores. E os R$45 e o valor que eu desconheço formam uma outra razão. Se eles são proporcionais, então isso aqui é uma igualdade entre razões. Quer dizer, o 30 está para o 90, assim como o 45 está para o x. Lembrando, para que essa lei da proporção que eu acabei de dizer valha, elas têm que ser diretamente proporcionais. E como é que eu verifico se elas são diretamente proporcionais? Bom, se a quantidade de tecido que a loja vai vender vai aumentar, então eu vendo mais tecido, então o preço que ela vai, o valor a ser recebido também aumenta. Então eu gosto sempre de trabalhar a regra de 3, eu não sou muito fã de trabalhar com as setinhas para cima e para baixo, porque eu acho que muitos alunos confundem, né, um pouquinho isso aí. Eu prefiro trabalhar com as mãos. Como assim? Por exemplo, a quantidade de tecidos aumentou, então aumentou a quantidade de tecido. O que acontece com o valor a ser pago? Será que mais tecido custa mais caro ou custa menos? Então, mais tecido, mais dinheiro. Então, se as duas vão na mesma direção, não importa se são as duas para cima ou se são as duas para baixo. Se elas estão na mesma direção é porque elas são diretamente proporcionais. O mesmo aconteceria se fosse menos tecido, a pessoa ia pagar menos dinheiro. Então, desde que as duas mãos se direcionem na mesma direção, né, ou as duas para cima ou as duas para baixo, quer dizer, ou as duas aumentam ou as duas diminuem. Isso significa que eu estou tratando de grandezas diretamente proporcionais. Sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais,
basta que a gente multiplique em x. Lembrando, na propriedade de proporção, a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, tá? Mas a ordem que você faz a multiplicação não importa, desde que esteja no formato de x. Então, 30 vezes x, 30x, que é igual, mantendo o sinal de igual, 90 vezes o 45. Ó, eu nem vou multiplicar porque eu vou usar uma simplificação. Se o 30 está multiplicando, lembrando que isso aqui é uma equação do primeiro grau, então o 30 tem que estar lá fazendo a operação inversa. Lembra que em equação, galera, não se troca sinal, se inverte a operação. Então, o 30 está multiplicando com x, porque eu fiz uma multiplicação, ele passa para o outro lado, dividindo. Ó, por que eu não multipliquei o 90 pelo 45? É claro que se você multiplicar, o resultado final é o mesmo. Mas como é uma multiplicação, eu posso simplificar aqui, ó, primeiro. 90 dividido por 30 dá 3. Então, eu posso fazer 90 dividido por 30, que é 3, vezes o 45. E 3 vezes o 45 é 135. Então, quer dizer que para 90 metros de tecido, a pessoa pagará R$ 135. Se a gente observar, as grandezas, como elas são diretamente proporcionais, o que aconteceu com a quantidade de tecido? Ela triplicou. Se ela triplicou, e elas são diretamente proporcionais, o preço aqui também tem que triplicar, na mesma proporção. Um exemplo agora de grandezas inversamente proporcionais. Imagina assim, um carro está andando numa rodovia, numa velocidade de 60 km por hora. Se ele continuar andando nessa velocidade, ele faz o percurso que ele quer, independente de qual percurso é esse, ele faz esse percurso em 2 horas. Então, se um carro anda a uma velocidade de 60 km por hora, ele vai fazer o percurso que ele quer, né, dentro de uma determinada distância, em 2 horas. A pergunta é, para que ele consiga fazer esse percurso em 1 hora? Então, agora, para que ele consiga fazer o percurso em 1 hora, qual tem que ser a velocidade desse carro? Então, eu não sei, um número desconhecido. Vou usar uma letrinha aqui para representar, uma incógnita. Ó, lembrando, aqui nós temos uma razão, é a razão velocidade, e aqui a outra razão, que é a razão do tempo, das horas, né? Isso aqui também é proporcional, mas olha bem, se o tempo, eu quero fazer um tempo menor, quero fazer em menos tempo, certo? Então, vou fazer a perguntinha com as minhas mãos, igual eu mostrei no exemplo anterior. Se eu vou gastar menos tempo, eu quero gastar menos tempo, quer dizer que o carro tem que ir numa velocidade maior ou menor? Bom, se eu quero gastar menos tempo, então eu tenho que correr mais. Correr mais significa uma velocidade maior. Então, olha, diminuiu o tempo, aumentou a velocidade. As mãos estão em direções opostas. Se eu vou gastar mais tempo, se eu posso ter mais tempo, eu posso ir numa velocidade menor. Então, elas são inversamente proporcionais. A grandeza velocidade e a grandeza tempo, horas aqui, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu não posso resolver simples assim como eu resolvi no exemplo anterior. O que eu faço então? Eu tenho 2 possibilidades. Primeira, ou eu vou pegar a primeira grandeza, eu repito, e a segunda grandeza eu inverto. Por que eu inverto? Porque elas são inversas. Ah, Miriam, mas e se eu quiser inverter a primeira ao invés da segunda? Não tem problema, é indiferente. Desde que você inverta uma só, porque se você inverter as duas, você volta a ter o que você tinha antes, né? Então, ou você repete uma grandeza e inverte a outra. Nesse caso, eu inverti a segunda, mas também poderia inverter a primeira. E aí sim, como eu já inverti, agora é só multiplicar em x e resolver normalmente. Então, aqui, ó, eu teria 60 vezes o 2,
que é 120, e x vezes o 1, que é x. Quer dizer que para fazer o percurso que o carro fazia em 2 horas em 1 hora, ao invés de 60 km, ele tem que fazer em 120 km por hora, 60 km por hora, desculpa. Ele tem que fazer em 120 km por hora a velocidade. Eu disse que tinha 2 formas da gente resolver. Uma é essa, quando a gente inverte uma das grandezas. A outra forma que a gente tem de resolver é deixando do jeitinho que está aqui, e ao invés de multiplicar em x, a gente multiplica reto. No caso aqui, quem está em cima na razão, por quem está em cima, quem está embaixo, por quem está embaixo. Né? Lembrando da fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui eu teria 60 vezes 2, que é 120, lembrando que a gente ia manter o sinal de igual entre eles, e x vezes 1, x, que é exatamente o que a gente tinha aqui. Então, quando eu estou tratando de uma regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais, ou eu mantenho uma razão e inverto a outra, e aí eu multiplico em x normalmente, lembrando que não importa qual das duas você está invertendo, ou a gente multiplica reto, e aí a gente já encontra o resultado de cara, tá bem? Bom, agora nós vamos ver um exemplo de como funciona a regra de 3 composta. Não fiz a subdivisão de grandezas diretas ou inversa, porque como eu já havia dito, dentro de um mesmo problema de regra de 3 composta, nós podemos ter os 2 tipos de grandezas, 2 relações. Então, vamos imaginar o seguinte. Em uma gráfica, funcionam 6 impressoras. Essas 6 impressoras são capazes de imprimir 1000 panfletos em 40 minutos. Então, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Imagina que 3 dessas impressoras deram defeito, não estão funcionando. Bom, se 3 deram defeito, então sobraram 3. Eu só tenho 3 impressoras funcionando agora. E imagine que essas 3 impressoras, elas precisam imprimir agora 2000 panfletos. Não mais 1000, 2000. E eu quero saber em quanto tempo elas conseguem fazer isso. Então, vamos recapitular. 6 impressoras imprimem 1000 panfletos em 40 minutos. Se 3 deram defeito, as 3 que sobraram precisam produzir 2000 panfletos. Em quanto tempo elas conseguem fazer isso? Então, olha bem. Para resolver um problema de regra de 3 composta, eu gosto de fazer da seguinte forma. Então, aqui nós temos uma grandeza que são as impressoras, outra grandeza que são os panfletos, outra grandeza que é o tempo, os minutos, né? Olha bem, na regra de 3 simples, a gente bota o sinal de igual no meio, multiplica em x, resolve. Na direta, né? Quando é a grandeza inversa, ou a gente inverte uma, depois multiplica em x. Aqui, eu não posso botar um sinal de igual aqui e um sinal de igual aqui. Para a gente poder resolver, eu só posso ter um sinal de igual. Então, como que eu vou orientar? Seguinte, nós vamos pegar sempre a grandeza onde falta o termo, onde está faltando um termo. Então, está faltando o termo do tempo, os minutos. E vou colocar essa grandeza aqui, ó, antes do sinal de igual. Então, 40 e x, que é uma grandeza do tempo, dos minutos, coloquei ela aqui antes do meu sinal de igual. Acrescentei no sinal de igual. As outras 2 grandezas que sobraram, elas vão ficar depois do igual, multiplicando uma vez a outra. Se tivesse mais do que 2, se tivessem 3, 4, 5 grandezas a mais, todas elas ficariam depois do sinal de igual, multiplicando-se entre si. Qual é o diferencial? Eu preciso primeiro verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, olha bem, lá, na regra de 3 simples, quando as grandezas eram diretamente proporcionais, eu simplesmente repetia do jeito que elas estavam e multiplicava em x. Então, se a grandeza for diretamente proporcional, eu vou repetir ela como ela é. Se ela for inversamente proporcional, eu vou fazer como eu fiz na inversa. Vou inverter ela.
tá? Então, olha bem, só que para eu verificar se a grandeza é diretamente proporcional, eu preciso relacionar ela com a grandeza onde falta o termo. Então, é com essa daqui que eu tenho que relacionar cada uma das outras para saber se, por exemplo, a quantidade de impressoras é direta ou inversamente proporcional ao tempo. Ou se a quantidade de panfletos é direta ou inversamente proporcional ao tempo. Eu não relaciono impressora com um panfleto porque aqui não está faltando nada. Então, eu sempre preciso saber a relação das grandezas com a grandeza que falta o termo. Por isso que a gente colocou ela aqui na frente. Então, olha bem, vou relacionar impressora com o tempo, com os minutos, né? O M aqui é de minutos. Se eu tenho menos impressora para fazer um trabalho, agora vocês vão esquecer a quantidade de panfletos. Finge que não existe essa grandeza aqui. Finge que o problema só tem impressora e o tempo em minutos. Esquece essa grandeza. Então, imagina aqui, se eu tenho menos impressoras para fazer um trabalho, para fazer esse trabalho eu vou gastar mais tempo. Se eu tenho menos impressoras, eu vou gastar mais tempo. Se eu tivesse mais impressoras, eu consigo fazer mais rápido, então eu gasto menos tempo. Tá vendo? De qualquer forma, as mãos elas vão em sentidos opostos. Se elas vão em sentidos opostos, é porque a grandeza impressoras, ela é inversamente proporcional à grandeza tempo. Então, quando eu vou colocar ela aqui, ao invés de colocar 6 está para 3, eu vou colocar 3 está para 6, porque ela é inversa à grandeza tempo em minutos. Por isso, eu inverti ela. Vezes, porque as outras agora, sempre que tiver as próximas grandezas, a gente sempre vai multiplicar todas elas. O que fica antes do igual é a grandeza onde falta o termo. Agora, esquece impressoras. Eu já fiz a relação com impressoras. Vou relacionar panfleto com o tempo em minutos. Se eu tenho que produzir mais panfletos, eu vou gastar mais ou menos tempo? Bom, se eu produzo mais panfletos, eu gasto mais tempo. Se eu produzo menos panfletos, eu gasto menos tempo. Então, em qualquer situação, as mãos estão na mesma direção. Se elas estão na mesma direção, é porque elas são diretamente proporcionais. Quer dizer, a grandeza panfletos é diretamente proporcional à grandeza do tempo em minutos. Então, se ela é diretamente proporcional, eu não vou inverter ela. Eu vou colocar ela aqui exatamente como ela é. Então, o que eu tinha que fazer antes de resolver, eu fiz. Verifiquei se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Agora eu vou resolver. Para resolver, antes de multiplicar em x, eu tenho uma multiplicação. Então, primeiro eu resolvo essa multiplicação, e multiplicação de fração a gente multiplica reto. Depois que eu gerar uma única razão aqui, uma única fração, aí sim eu vou multiplicar em x com a parte que vem com o primeiro membro, tá? Então, olha bem, antes da gente fazer uma multiplicação, eu vou simplificar. Se eu simplifiquei por 10, se eu simplifiquei por 100, se eu simplifiquei por 1000. Então, é mais fácil da gente multiplicar. Então, aqui ficou 1 sobre 2, 3 vezes 1 é 3, 6 vezes 2 é 12. Eu poderia ainda ter simplificado aqui o 3 e o 12, tá? Mas eu vou deixar para fazer a simplificação depois. Então, tá vendo? Essa multiplicação de duas razões virou uma razão apenas. Então, agora eu posso, como eu já inverti o que eu tinha que inverter, ou repetir quem era direto, é só multiplicar em x. Então, ó, 3 vezes o x e 40 vezes o 12. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, não vou multiplicar porque dá pra gente simplificar e fica mais fácil. O 3 está multiplicando, vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Ó, como é uma multiplicação aqui, eu posso simplificar o 12 por 3, que dá 4. Então, aqui, ó, lembrando que antes surgiu aquele 4, 12 dividido por 3, que deu 4. 40 vezes 4 é 160. Então, quer dizer que
Nesse problema, as 3 máquinas que sobraram para produzir 2.000 panfletos, elas precisam de 160 minutos. Quer dizer, 160 minutos são 2 horas e 40 minutos. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, então 60 mais 60, 120. Do 120 para o 160, sobram 40. Então, 2 horas e 40 minutos, tá? Aqui o tempo, tanto faz, depende do que o problema pergunta. Mas o nosso objetivo é saber resolver uma regra de 3 composta e saber identificar se as grandezas são diretas ou inversas e o que fazer com elas.